Shalom, irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto online. Reserva um lugar na sua sala ou em qualquer outro ambiente que você se sinta confortável. Nós esperamos te abençoar neste culto. Vamos começar orando. Mais um culto ao Senhor, amém? Jesus, nós primeiramente queremos te agradecer pelo seu amor e pela sua fidelidade que dura para sempre. Nós queremos nos prostrar ao Senhor nesse momento de adoração e de culto. Nós queremos nos render ao Senhor, entregar literalmente tudo que nós temos a Ti nesse tempo. Queremos deixar claro que nós confiamos no Senhor, nós confiamos em quem o Senhor é, nós confiamos que o Senhor continua sendo o mesmo, independente das circunstâncias ao nosso redor. Então é com esse coração que eu oro, declarando que o Espírito Santo tem total liberdade em nossas casas, nos ambientes do nosso lar. O Espírito Santo tem total liberdade através de nós, aonde quer que nós estejamos. Nós não queremos colocar um teto para o Espírito Santo, para o que Ele pode fazer. Então eu declaro a sua liberdade, o seu poder fluindo através de nós nesse momento. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, do santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra
do seu coração. Entregue de fato esse momento para o Senhor. Deixe o Espírito Santo mover na sua casa, deixe o Espírito Santo mover através de você. Através de nós fluem rios de águas vivas do Senhor. Eu oro para que esse rio flua através de você, de onde você está.
todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Se você pode agora na sua casa, feche seus olhos. Eu queria te convidar para que você comece agora a orar em línguas. Você comece a consagrar a sua casa, a sua família ao Senhor agora. Vamos lá. Entregue tudo a Ele. A sua casa do Senhor, a sua família do Senhor. Se o seu filho ou a sua filha estiver aí perto, coloque a mão sobre eles. Declare que eles pertencem ao Senhor. Tudo é teu, Jesus. Nós consagramos tudo a ti, amado da minha alma. Os nossos casamentos, nossas famílias, as nossas casas. Os nossos pais, as nossas mães, irmãos, nossa família. Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Sinta o amor de Deus fluindo sobre a sua casa agora. O verdadeiro amor que lança fora todo medo. O medo dos próximos dias, o medo do futuro, o medo da doença, da insegurança financeira. Nós declaramos que teu amor enche nossos lares agora, Jesus. E onde houver uma pessoa com medo, que ela seja cheia do teu amor agora, Jesus. Nós lançamos todo medo fora pelo poder do teu amor, Jesus. Pelo poder do teu amor, Jesus. Nós declaramos os corações sendo cheios do teu amor agora, Pai. Seja cheio do amor do Pai na sua casa agora. Onde quer que você esteja, receba uma porção, um toque fresco do amor de Deus. Seja tocado por esse amor agora. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti.
ti. Nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti. Nós precisamos do teu amor, Jesus. Precisamos de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Preciso de ti. Shalom, querida família, você está bem? Aleluia, um privilégio estar aqui com você hoje. Podermos celebrar o Senhor com essas canções, maravilhoso. E eu quero, antes de ministrar a palavra, compartilhar com você também algo aqui para nós juntos manifestarmos aqui esse tempo de generosidade, que é um momento de cultuar também. Amém? O Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do verso 15, diz assim: Então retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, e ele disse-lhes: De quem é a efígie e essa inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém? Então, quando nós olhamos para essa palavra ela está falando aqui especificamente sobre dinheiro, e nós temos a menção aqui de uma cilada que foi proposta para Jesus, e a maneira como esses fariseus então tentaram fechar ele ali, perguntaram: olha, Senhor, nós queremos saber, nós somos, você sabe, né, o povo romano, eles exercem um cativeiro aí do povo judeu, e essa influência é injusta. Então nós queremos saber do Senhor, se o Senhor acha que nós temos que pagar os impostos a esses nossos opressores. E Jesus dá essa resposta fantástica, que fala tanto da sabedoria, do equilíbrio, do domínio de Jesus a respeito das coisas de Deus, do conhecimento de Jesus a respeito da lei e do coração de Jesus. Ele fala assim para nós: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Amém? Então, quando nós olhamos para isso, irmãos, existe uma meditação que nós precisamos fazer, e eu quero ser bem objetivo no que eu quero dizer aqui para você, mas que existe muito claro na palavra de Deus aqui uma verdade que nós precisamos entender, que nós precisamos ser fiéis às coisas do mundo e nós precisamos ser fiéis às coisas de Deus. Em outra passagem, Jesus vai dizer assim para os seus seguidores, ele falou assim: se vocês não forem fiéis nos tratos de vocês nesse mundo, quem vai confiar a vocês as coisas que são eternas? Amém? Então eu queria usar essa passagem para dizer a você o seguinte: cada vez que nós entregamos, eu disse a semana passada que quando nós entregamos aqui, eu falava de Caim e Abel, nós entregamos ao Senhor em generosidade, por amor,
por compromisso e por fé. Amém? Amor, compromisso e fé. E aqui eu quero dizer para você, Jesus disse: dai a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Novamente eu quero dizer para você, cada vez que nós ofertamos, cada vez que nós dizimamos na obra de Deus, nós estamos manifestando para com Deus o Pai amor, compromisso e fé. Amém? Então, quando nós ofertamos na obra do Senhor, nós estamos manifestando amor. Quando nós estamos desanimando, não, irmãos, dizimando, nós estamos manifestando amor para com Deus. A palavra do Senhor vai dizer para nós o seguinte: como nós podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos o irmão a quem vemos? E semelhantemente eu poderia aqui dizer para você, aí é eu dizendo, como você vai dizer que ama a Deus se você não ama a obra de Deus? Então, quando nós expressamos generosidade, nós estamos dizendo que amamos a Deus. Em terceiro aspecto, cada vez que nós entregamos, nós estamos dizendo que confiamos em Deus. E em segundo aspecto, voltando aqui no centro, e é nesse texto que em Mateus 22, 21, eu acho que é nisso que Jesus está dizendo, quando nós ofertamos ao Senhor, nós estamos dizendo que estamos comprometidos com a sua obra. E quando nós estamos comprometidos com a obra de Deus, nós estamos comprometidos com o próprio Deus. Amém? Gente, quero dizer para você, esse tempo é difícil, esse tempo é desafiador para todos nós. E esse também tem sido um tempo bastante desafiador para nós aqui, especificamente na Igreja Dínamo São Mateus. Então, nós vamos apresentar aqui na tela os dados bancários da igreja, o Pix da igreja. Você pode usar o Pix, tanto aí o e-mail, igrejadinamossm@gmail.com, como pode usar o nosso CNPJ 26 033 692 1000 contra 68. Eu estou jogando aí o Pix e-mail na sua tela. E você contribuindo conosco, você está expressando amor, compromisso e fé. E eu quero dizer algo para os irmãos, em nome de Jesus, logo que você recebe a tua provisão, eu costumo dizer que lá, Provérbios capítulo 20, versos, os Provérbios ou Salmos, Salmo 20, verso 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor. Durante anos na minha vida, todos os dias 20, quando eu recebia o meu salário da empresa na qual eu trabalhava, eu dizia esse verso para mim mesmo: uns confiam em carros, outros em cavalos, abre e fecha parênteses. Eu dizia para mim mesmo: muitos fazem menção desse CNPJ, dessa empresa maravilhosa na qual eu trabalho, mas eu faço menção do Senhor. É Ele quem sempre me garantiu, é Ele sempre quem me sustentou, e agora eu faço menção do Senhor também. Então, quando nós entregamos, expressamos fé, expressamos amor, expressamos compromisso. Eu quero dizer para você, encerrando essa palavra, que nós contamos com você, meu irmão. Por isso eu quero agradecer a você que tem sido fiel, porque você é quem paga a água, você é quem paga a luz, você é quem paga o aluguel, você é quem nos ajuda com todos os custos operacionais. Há custos para nós efetuarmos esse culto online. Esses dias o Murilo estava produzindo algo e subindo na internet. Ele mandou um áudio para mim dizendo: pastor, glória a Deus pela internet da igreja. Porque aqui, para nós transmitirmos um culto, como nós estamos fazendo aqui, nós precisamos ter uma internet parruda. Ela é mais cara do que a internet da sua casa, porque nós usamos uma velocidade para upload. Ela tem que ser mais poderosa. Amém? É uma internet um pouquinho mais cara. Eu quero dizer para você que é você quem me ajuda a pregar o evangelho, é você quem me ajuda a chegar às pessoas. Os últimos cultos, que nós não temos cultos presenciais, só estamos aqui online, esse é o terceiro culto online já. Nós temos culto que passou a marca de 650 views. Dizem os entendidos em termos de YouTube que essa marca é alguma coisa vezes 1.7. Então nós podemos dizer que chegamos em mais de 1000 pessoas com a palavra. Isso quer dizer 3 igrejas Dínamo São Mateus. É você quem tem me ajudado a anunciar o evangelho. Por isso eu quero dizer para você, não tenha medo de entregar. Amém? E não segure aquilo que é do Senhor. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Inclusive quero dizer para os irmãos, às vezes eu tenho me achado um pouco angustiado nos últimos domingos, depois que a gente veio online, porque demora para entrar, irmãos. Nós vamos congelar aí a tela os dados bancários da igreja
Pare tudo agora. Abra o aplicativo do banco e transfira para o Senhor. Amém? Deixe que Deus te use, e assim você está nos ajudando também a cumprir o propósito de Deus que foi confiado a todos nós. Quando eu digo nós que estamos aqui, nós que estamos em casa, nós que estamos juntos num só coração, porque amamos o nosso Senhor. Amém? Estão aí os dados bancários na tela. Eu quero então orar agora, e nessa oração eu vou apresentar aqui as suas finanças, já que nós acabamos de entregar nossas ofertas, os nossos dízimos, e também já quero orar aqui, introduzindo a palavra e colocando o nosso coração diante do Senhor para recebermos. Então feche seus olhos na sua casa e concorde comigo nessa oração. Pai, nós dedicamos ao Senhor agora, Senhor, as nossas primícias. Ó Deus, manifestamos a nossa generosidade para com a Tua obra, entregando, Senhor, uma parte daquilo que o Senhor tem confiado a nós, para abençoar, Senhor, a Tua obra e mantê-la. Ó Deus, e eu quero te pedir que o Teu favor seja manifesto sobre cada casa, cada família, e que o Senhor venha guardando, ó Senhor, e continue guardando a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa mente, o nosso coração, Senhor Jesus. E também, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida e esse momento em que vamos ser expostos pela Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, fala ao nosso coração, Paizinho. Aleluia. A Tua palavra é sempre boa, como eu amo a Tua palavra. Alimenta-nos por meio da Tua verdade. Transforma-nos por meio, Senhor, das Tuas opiniões. Aleluia. Dirige-nos, instrui-nos, responde-nos. Eu não sei, Senhor, qual é a natureza de necessidade de cada família, de cada lar exposto, Senhor, a esse culto nessa hora, mas o Senhor conhece. Seja qual for o momento, Senhor, em que esse vídeo está sendo assistido, mas nós queremos declarar que o Teu Espírito está socorrendo, Senhor, cada um de nós na medida daquilo que precisamos. Se o que precisamos do Senhor nessa noite é cura, eu quero declarar que ela está liberta. Ela está, Senhor, sendo liberada em cada lar agora. Se o que precisamos do Senhor é paz, eu quero pedir que o Teu Espírito venha e toque o nosso coração e liberte a Tua paz. Libere a Tua paz. Aleluia. Se o que nós precisamos é sermos transformados, eu quero pedir que o Teu Espírito transforme a começar da nossa mente, do nosso coração. Que o Senhor libere vida, que o Senhor libere transformação. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Em oração eu estou aqui, em vez de liberar, dizendo libertar. Algumas vezes eu falei em oração, mas é porque eu estou tão vivo aqui com a palavra que eu quero ministrar para os irmãos. Nessa noite, você sabe, essa série eu estou intitulando Jesus, o meu melhor amigo. Jesus, o meu melhor amigo. E o verso que eu tenho no meu coração quando eu estou preparando a palavra de Deus para ministrar para você nesses dias é o verso do Evangelho de João, capítulo 15, o verso 13, que diz assim: é o Senhor Jesus quem disse assim para nós: ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Eu quero repetir, estou fazendo uso aqui deste verso no meu próprio coração. Esse verso é o que está me inspirando para aquilo que eu estou produzindo nesses dias. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Hoje tem tudo a ver esse versículo para nós no dia de hoje, porque hoje é um domingo de Páscoa. Há 2 dias atrás, a sexta-feira, é um dia que nós chamamos na nossa cultura de Sexta-feira da Paixão. E esse nome está completamente inspirado pela entrega de Jesus, e a marca da sexta-feira é a morte do Rei dos Reis. É a entrega que Cristo fez ao vir viver no nosso meio, vivendo de maneira completamente íntegra. E nós temos então o final do seu ministério sendo marcado então pela sua morte, que é
ao mesmo tempo substitutiva e a sua morte que ao mesmo tempo é inclusiva. Substitutiva porque essa morte era eu quem deveria morrer, mas ele entregou-se por mim. E ela é inclusiva porque na sua morte eu morri com ele. Amém? E ao nos incluir também, Cristo nos fez herdeiro de tudo aquilo que era dele. Amém? Portanto, todos nós podemos dizer que tudo aquilo que é nosso é dele, e tudo aquilo que é dele é nosso. Amém? E isso é poderoso demais. No domingo, no entanto, a marca que nós temos nesse domingo de Páscoa é a lembrança de que as mulheres, logo pela manhã, um dos evangelistas vai dizer que antes mesmo que o sol nascesse, outro evangelista vai dizer logo nos primeiros momentos do dia, as mulheres então foram procurá-lo ali no túmulo para ungir o seu corpo, e o que elas encontraram foi uma pedra rolada e os anjos assentados sobre essa pedra. Aleluia. Eles perguntaram para essas mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Aleluia. Não tem mais ninguém morto aqui dentro da tumba e não há mais nada morto pelo caminho dele. Aleluia. Glória a Deus. Que você seja atingido por essa palavra nessa noite. E meditar sobre a morte e a ressurreição de Jesus é tão precioso, irmãos, porque lembrarmos que ele venceu a morte é a lembrança de que nada mais está sujeito ao poder da morte. E que até para a morte tem jeito. Amém? Então, seja qual for a área da sua vida que tem desfrutado dessa sensação de morte, ou ainda que a morte nesses dias chegou, talvez ao seu lar, talvez você se despediu de uma pessoa próxima, alguém muito querido nos abandonou, nós podemos ter essa lembrança que Jesus venceu a morte para que nós tenhamos um encontro com essas pessoas lá na eternidade. Amém? E essa é a nossa esperança de encontrar-nos com Ele na vida eterna. Hoje eu quero falar um pouco sobre o que Jesus conquistou para nós morrendo. E um dos aspectos daquilo que Ele fez é que essa morte, pelo seu sangue, Ele nos comprou. O termo, quando nós olhamos pela teologia, é o termo redenção. Amém? E o termo redenção, existem tantas conquistas de Jesus. Eu pensei hoje até ministrar sobre perdão, sobre purificação dos pecados e sobre outros aspectos dessa morte substitutiva por nós, mas achei por bem ficar só nesse aspecto da redenção. Redenção talvez seja um aspecto que nós não conheçamos completamente, é sobre ele então que nós queremos falar para você nessa noite. A redenção é tão importante, irmãos, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar um livro na Bíblia que fala exclusivamente de redenção. E esse livro é o livro de Ruth. Amém? Lá em casa nós estamos nesses dias diariamente cantando com as crianças, né? Nós vínhamos fazendo isso nos nossos cultos presenciais, no Domingo Kids, aqui na retaguarda do prédio, nós vínhamos fazendo isso, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Aí está. É um livrinho de 4 capítulos e um livro muito precioso, porque ele está inserido na palavra de Deus, especificamente para que nós entendamos o que é redenção. Eu não quero falar de tudo que é redenção, mas eu quero abordar hoje 4 marcas do nosso Redentor. Amém? Então hoje o tema da minha palavra é essa: 4 marcas do nosso Redentor. Então eu vou fazer um paralelo aqui da vida de Boaz, e ele é um tipo de Cristo. Aquilo que ele fez é uma tipografia, é uma tipologia, é um tipo que expressa, é como uma parábola que mostra algumas facetas, algumas características da obra que Jesus realizou por nós. Amém? Então, se você não está familiarizado com
o livro de Ruth, eu vou contar a história para você. A história do livro de Ruth é a história da família de Elimeleque. Elimeleque é um judeu, é um hebreu, e ele mora em Belém, e ele é da tribo de Judá, e ele é casado, a sua esposa se chama Noemi, e ele tem 2 rapazes, 2 filhos da união desse casal. E a Bíblia vai começar esse livro dizendo que a cidade de Belém e aquela região estava passando por um período de grande fome. Então esse homem chamado Elimeleque pega a sua esposa chamada Noemi com seus 2 filhos e se muda da cidade de Belém para a cidade de Moabe. Amém? Ou melhor dizendo, para a região onde estava o povo moabita. Amém? E se você não está muito familiarizado com quem é Moabe, ou aonde se originou esse povo, eu vou voltar um pouco nas Sagradas Escrituras e lembrar para você um pouco daquilo que conta a palavra de Deus lá em Gênesis e também no livro de Números, tá? Quem que é Moabe? A Bíblia diz que quando Abraão foi chamado para peregrinar, ele levou consigo seu sobrinho Ló. Mas que em algum momento eles se separaram e que Ló foi morar em Sodoma e Gomorra. Você vai lembrar da história? Deus disse que destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, pela intercessão de Abraão, seu tio, um anjo foi lá na casa de Ló e falou que ele saísse com a sua esposa e com os seus filhos rapidamente da cidade de Sodoma e Gomorra, porque Deus haveria de destruir aquela cidade pelo seu pecado. Subiu uma indignação no coração do Todo-Poderoso e ele destruiu Sodoma e Gomorra. Então o que acontece? Aquele anjo diz que Ló deveria sair daquela cidade sem olhar para trás, e não deveria carregar no seu coração nenhuma saudade daquilo que ele estava abandonando. Então Ló sai com a sua família, mas no meio dessa fuga de Sodoma e Gomorra, da fuga dessa destruição que Deus estava para fazer naquela cidade, a Bíblia vai dizer então que a esposa de Ló olha para trás e ela se torna uma estátua de sal, e ela fica então pelo caminho. Então Ló continua o caminho apenas com as suas filhas. Apenas com as suas filhas. E mais adiante a Bíblia então vai dizer que uma das filhas de Ló vai embriagá-lo e vai deitar-se com ele. Então uma relação incestuosa. A filha de Ló deitou-se com Ló. E como fruto dessa relação incestuosa, nasceu um filho, se chamava Moabe. Então, Moabe, que nasce desse relacionamento incestuoso de Ló, sobrinho de Abraão com a sua filha, é o pai de toda essa geração. E então eu quero que você perceba que há muita marca de relações imorais desde o surgimento da nação de Moabe no seu patriarca chamado Moabe, filho de Ló com a sua filha, em um relacionamento incestuoso. Quando nós chegamos lá no livro de Números, a palavra de Deus, ela vai nos contar que um rei de Moabe chamado Balaque, ele vai contratar um profeta mercenário para amaldiçoar o povo de Israel, o povo hebreu, de quem eles haviam se tornado inimigos. O povo de Israel é um pouco mais novinho do que a nação de Moabe. Se você voltar lá em Abraão, Isaac, Jacó, que se tornou Israel, você vai perceber que eles nasceram um pouco depois. Então Moabe é uma nação um pouco mais antiga. E você vai se lembrar que Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Deus. E que é aquela história, inclusive aquela jumenta conversou com aquele profeta mercenário e disse que ele não poderia amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Mas o fato é que logo após esses acontecimentos, quando nós chegamos no capítulo 25 de Números, nós vamos perceber que aqueles habitantes daquela região de Israel, os hebreus, começaram a buscar as mulheres moabitas para ter relações
imorais. E foram milhares de hebreus que tiveram relações imorais com mulheres moabitas. Então, todos aqueles homens que deitaram com aquelas mulheres moabitas foram feridos por Deus e vieram a morrer. E houve grande matança, a palavra do Senhor diz, lá em Números 25. Então, o que eu quero que você perceba? É que os habitantes de Moabe, aquela região, era uma região amaldiçoada, porque toda vez que se pensava em Moabe, aquilo que vem à nossa mente é uma relação com um povo que é fruto de uma mistura desde a sua constituição e que todo envolvimento sempre deu ruim, sabe, irmãos? E nós percebemos aqui no livro de Ruth o Senhor alterando essa história, porque Elimeleque pega a sua esposa chamada Noemi num tempo de fome, pega os seus 2 filhos e vai habitar justamente nessa região. E o que nós encontramos logo no primeiro capítulo de Ruth? Os filhos de Elimeleque, eles contraem núpcias, eles se casam com 2 mulheres chamadas, respectivamente, Orfa e Ruth. E logo depois a Bíblia diz então que o pai Elimeleque e esses 2 homens morrem e eles não deixam nenhuma descendência. Então, só para nós entendermos o que está acontecendo até agora, nós temos uma relação num tempo de fome, esse é o cenário. Elimeleque pegou a sua família e desceu para uma terra de maldição, então nós temos fome, nós temos maldição. Nós temos os filhos de Elimeleque fazendo uma aliança estranha para aquele povo que é descendente de Abraão naquele tempo, por todas essas histórias que eu já introduzi contando aqui para você. E então agora nós temos uma sogra chamada Noemi, que não tem filhos, que não tem marido, que está desamparada num tempo de fome, numa terra amaldiçoada, com 2 noras estrangeiras. Então essa mulher, ela resolve voltar para Belém. Quem sabe ela decidiu no seu coração voltar para Belém, porque de alguma maneira ela entendia que aquilo que ela estava vivendo particularmente talvez fosse uma consequência da sua decisão errada de ter saído com o seu marido de Belém e ter vindo habitar aqui em Moabe e permitir que os seus filhos casassem com essas moças. Então nós encontraríamos nesse cenário inclusive uma viúva amargurada, uma sogra com quem não era fácil de se lidar, porque ela entende que essas noras inclusive são uma parte da maldição que ela está vivendo. Então ela decide voltar para sua terra. E a Bíblia diz então que Orfa, ela volta para sua sogra e ela diz: olha, minha sogra, eu vou ficar aqui em Moabe. Mas Ruth, que é o tema da história central, esse livro tem o nome dela, ela diz: eu vou deixar a cidade de Moabe, a cidade dos moabitas, eu vou abandonar a religião dos moabitas e eu vou voltar com a senhora para a cidade de Belém, eu vou habitar aquela região, eu vou deixar a minha religião e as minhas práticas e eu vou seguir o teu Deus, minha sogra. E é isso então que acontece nas Sagradas Escrituras. Amém? Esse é o cenário de fundo da história de Ruth. E antes mesmo de prosseguir e entrar aqui para essas 4 marcas do Redentor, eu quero deixar para os irmãos algo que eu escrevi aqui, olha. Deus muitas vezes nas Sagradas Escrituras usa uma tragédia angustiante para montar o cenário para um triunfo surpreendente. Quero dizer isso novamente. Deus muitas vezes nas Sagradas Escrituras usa uma tragédia angustiante para montar o cenário para um triunfo surpreendente. Será que você pode repetir ainda uma terceira vez comigo? Diga assim: Deus muitas vezes vai usar uma tragédia angustiante na minha vida para montar o cenário para um triunfo surpreendente. Amém? Glória a Deus. Então por que nós escrevemos isso aqui antes de nós avançarmos? Você consegue traçar uma relação entre aquilo que eu estou dizendo e para o momento atual? Deus muitas vezes vai usar
essa tragédia angustiante para montar o cenário para um triunfo surpreendente. Muitas vezes nas Sagradas Escrituras nós vamos ter isso de maneira recorrente. Amém? Então, se você liga a sua TV, se você abre o teu computador, se você acessa um site por meio do teu celular e as notícias são ruins, saiba que Deus continua sendo o mesmo. Aleluia. E é sobre isso que nós queremos falar. De 4 marcas de um Deus que mandou o seu Filho para se tornar o resgatador de uma mulher que estava completamente perdida num tempo de fome, que ela era descendente de um povo maldito e que faz aliança com uma sogra ranzinza. Amém, irmãos? Que está completamente desamparada. E é nesse cenário que nós chegamos aqui no capítulo 2, que eu quero ler para você. A palavra de Deus diz assim: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Homem valente e poderoso. A palavra de Deus, na nova tradução da linguagem de hoje, eu estou lendo aqui Almeida, Revista e Corrigida. Na nova tradução da linguagem de hoje, ao invés da expressão valente e poderoso, nós iríamos encontrar rico e muito importante. Na nova versão internacional, nós encontraríamos as expressões rico e influente. Na nova versão transformadora, nós encontraríamos a expressão rico e respeitado. Na nova Almeida atualizada, nós encontraríamos a expressão dono de muitos bens. E na tradução brasileira nós encontraríamos a expressão ilustre e rico. Esse é Boaz, mas esse também é Jesus. Aleluia. Jesus é rico e é ilustre. E essa expressão, para nós entendermos do que a Bíblia está dizendo quando diz que ele é ilustre, a Bíblia está dizendo que ele é alguém cheio de caráter. A Bíblia está dizendo que ele é alguém cheio de bondade. A Bíblia está dizendo que ele é alguém cheio de benevolência. A Bíblia está dizendo que ele é conhecido por ser generoso e que por isso ele é respeitado. E o verso 2 ele continua dizendo assim: E Rute, a moabita, disse então a Noemi, sua sogra: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Amém? E o que esse texto está dizendo? Eu preciso te contar uma história para que você entenda o que está acontecendo aqui. O auxílio emergencial nessa época de Ruth se processava da seguinte forma: os ricos, os agricultores, eles enviavam os seus segadores, os trabalhadores que cuidavam das suas terras, e eles diziam o seguinte: todo o trigo que vocês colherem, todas as espigas de milho, por exemplo, que vocês colherem, vocês depositem em sacos. Mas se enquanto vocês estiverem colhendo, alguma espiga, algum feixe de trigo cair no chão, vocês deixem para que pobres, eles entrem dentro da nossa lavoura e eles recolham essas sobras, para que eles possam se alimentar desses frutos que se sujaram. Amém? Então, os homens que eram generosos naquele tempo, eles tinham este hábito de fazer isso. Então, para onde iam os pobres naquela região, naquela época? Eles iam para praças e diariamente eles tiravam sortes entre si para entender para qual terra eles iriam, atrás daqueles segadores que eram os escravos, que eram servos dos donos daquelas terras, de maneira que todas aquelas espigas e feixes de trigos que caíssem pelo caminho, que os segadores errassem o alvo e não colocassem em sacos e caíssem, eles pudessem pegar e trazer aquilo para casa, para que no final do dia sua família tivesse então provisão. E por que eles tiravam sortes? Porque era conhecido que entre eles haviam homens muito generosos e outros menos generosos. Então, para que não se obtesse vantagem, você não tinha uma posição fixa. Então eles tiravam sortes entre si. E olha o que diz o verso 3. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz.
que era da geração de Elimeleque. Amém? Caiu-lhe em sorte é uma expressão aqui que a Bíblia está dizendo como para nós assim: por uma grande coincidência, Ruth foi parar justamente nas terras de Boaz. Amém? E antes mesmo que eu possa prosseguir, eu quero dizer assim para você: Deus não trabalha com coincidência, meu irmão. Deus nunca faz nada por meio de coincidência. Tudo que Deus faz, Ele tem a intenção, aleluia, aleluia, de glorificar o nome de Jesus e de abençoar os seus filhos. Por isso a Bíblia vai dizer: tudo coopera para o bem daqueles que creem, tudo coopera para o bem daqueles que o amam, tudo coopera para o bem daqueles que o buscam. Amém? Será que você pode dizer isso comigo? Diga assim: tudo coopera para o meu bem. E tudo coopera para a glória de Jesus através da minha vida. Aleluia. Então é justamente para aquele lugar que Ruth vai. E o verso 4: e eis que Boaz veio de Belém. E eis que Boaz, o dono daquela terra, então ele veio a Belém e disse aos seus seguidores: o Senhor seja convosco. E eles disseram, seus empregados disseram: o Senhor te abençoe. Irmãos, o que está acontecendo aqui é uma cena de um filme de comédia romântica bem piegas. E quando vai aparecer Boaz aqui na cena, você imagina algo como assim: e aparece aquela cena mais perturbadora para você que está vendo aquela cena mais piegas, aquela coisa mais clichê. E automaticamente nós temos Ruth olhando para Boaz e se apaixonando. Ela já começa a chorar, fala: meu Deus, é o homem da minha vida. Que homem maravilhoso, ele é tão bonito, ele é rico e valente, ele é influente, ele é respeitado, ele é ilustre, ele é dono de muitos bens e ele é parente. E eu não sabia. Ele, por ser parente, você já vai entender, mas ele é apto para resgatá-la. E ela está ali por sorte, por coincidência, Deus está direcionando ela justamente para essas terras. Amém? Disse, pois, Boaz ao seu moço que estava sobre os seus segadores: quem é essa moça? Amém? O que é essa pergunta? Boaz, quando coloca os olhos sobre Ruth, da mesma forma como Ruth se apaixonou por Boaz, ele já dá um cutucão em alguém e fala assim: meu, quem que é essa garota? Quem que é essa mina? Ele olhou e ele se afeiçoou por ela. E o seu empregado respondeu, o que estava posto sobre os segadores, ele disse: essa moça é moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. A resposta imediata daquele servo do seu senhor, que era o chefe dos outros segadores: toma cuidado, Boaz, ela é bonita, mas ela é amaldiçoada, ela veio de Moabe. É isso que ele está respondendo. Mas Boaz diz assim: deixe-me colher espigas. Ou melhor dizendo, Boaz se aproximou dela e ela disse: deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, e a não ser um pouco que esteve sentada em sua casa. E eu, nessa mensagem, eu quero destacar aqui 4 características do nosso libertador. Amém? E a primeira característica do nosso Redentor é exatamente essa que nós vemos aqui. Ele procura destituídos para tornar membros da sua família. Será que nós podemos repetir isso? Diga assim: ele procura, aleluia, destituídos para fazerem parte da sua família. Boaz olhou para aquela moça, então ele diz a ela, e aqui na minha Bíblia tem um título, uma separação entre o verso 7 e o verso 8, diz: Boaz fala a Ruth benignamente: não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ajuntarás com as minhas moças, os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após delas. Não dei ordem aos moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem.
E essa é a segunda característica que nós vamos ter em Jesus. Ele é alguém que procura destituídos para se tornarem membros da sua família. Ele é alguém que salva os destituídos do mal. Ele é alguém que salva os destituídos do mal. Então, Boaz olhando para Ruth, ele falou assim: não, você não vai cegar em nenhum outro lugar depois de hoje. Você sempre vai voltar a estas terras. Porque uma moça bonita como você pode ser agredida, você pode ser violada, você pode ser estrupada, mas aqui no nosso meio eu já dei ordem para todos os nossos seguidores que eles te provenham, que você possa ter água em abundância, que você possa ter espigas em abundância, que você possa ter feixes de trigo em abundância e que você não possa ser violada por nenhum deles. Ninguém pode tocar, já dei uma ordem a esse respeito. Então nós temos essa segunda característica, que o Redentor é aquele que nos protege do mal. E o verso 10: então ela saiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ela começa a perceber o seguinte: meu Deus do céu, quem sou eu de importante para que você tivesse olhado na minha direção, tivesse dado uma palavra de comando em relação à minha segurança e o meu suprimento? E respondeu-lhe Boaz e disse-lhe: bem, se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da tua morte, da morte do teu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Então Boaz está dizendo para Ruth: eu vi o melhor em você, eu consigo separar no meu coração tudo aquilo que é ruim a respeito de Moabe, e eu consigo enxergar uma coisa boa em você. Amém? E eu quero, na permissão do Espírito Santo, dizer a você nessa noite, enquanto eu prego: Jesus é aquele que olha nos nossos olhos e está dizendo o seguinte: apesar de tudo de errado que existe em você, eu consigo ver algo importante em você. Eu gosto muito de um texto da palavra de Deus. O Murilo fez uma canção e eu costumo dizer a respeito dessa canção, porque ela fala muito comigo. Jesus contou uma parábola de um homem que ele vendeu tudo o que tinha e foi comprar um campo. Ele descobriu um tesouro num campo escondido. E aí ele não contou nada para ninguém. Ele vai, vende tudo o que tem, vai, compra o campo. Amém? E essa parábola fala em dois sentidos, porque nós também, quando encontramos o reino de Deus, nós somos convidados a vender tudo o que possuímos para adquirir esse campo que é o reino de Deus. Mas quando Jesus estava contando, ele estava querendo dizer mais do que isso. Ele estava dizendo o seguinte: eu encontrei um tesouro na sua vida. Então eu fui, vendi tudo o que tinha. E Paulo aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte: abriu mão da sua glória e se fez homem e veio na nossa direção, e comprei o campo. Porque você pode ser uma terra assolada, você pode estar toda queimada, você pode estar toda destruída, pode ser que na sua vida você não consiga cultivar mais nada, mas Jesus é aquele que olha na nossa direção e consegue enxergar esse tesouro escondido. Boaz olhou uma coisa boa em Ruth. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas escolhestes procurar refúgio. Esse verso 2:12 no final, é o centro de todo o livro de Ruth. O Senhor Deus de Israel te abençoe sob as asas que você escolheu encontrar refúgio. Amém? Espero que você esteja ouvindo a voz do Senhor. Verso 13: e disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como um das suas criadas. Então, quando ela olhava para ela, Ruth estava dizendo assim: eu sou a menor nesse lugar, eu não sou digna de ser uma empregada nessas terras, eu sou menor do que todos esses segadores que são os teus escravos, mas o Senhor conseguiu encontrar na minha história algo bom. Aleluia, aleluia. Então ela está ali surpresa com o olhar de amor, o olhar benigno de Boaz. E no verso 14, irmãos, nós vamos ter o primeiro encontro desse casal. Amém?
E sendo já hora de comer, disse Boaz: achega-te aqui, bem próximo a mim, come do pão e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Amém? Irmãos, eu estou indo verso a verso aqui, porque esse texto é tão rico. Aleluia. Oh, Jesus, fala ao nosso coração nessa noite, eu te peço. Aleluia. A terceira característica do nosso Redentor é que ele serve os destituídos à mesa. E a Bíblia então vai dizer que então Boaz vai fazer um convite: vem cá, come aqui do meu lado. Pega o teu pão, molha aqui no meu vinagre. E o que nós precisamos saber aqui é que esse vinagre, ele é um vinagre feito de uva. Tanto é que em muitas traduções da palavra de Deus, na Almeida Revista Atualizada, em vez da palavra vinagre, se você conferir na tua casa, Ruth 2,14, vai aparecer exatamente a palavra vinho. Molha o teu pão no vinho e come até fartar-se. Irmãos, eu disse para os irmãos que nessas semanas nós estamos celebrando a ceia do Senhor, e em alguns minutos nós vamos comer aqui do pão e mergulhá-lo, aleluia, no suco de uva. E o convite de Jesus é muito claro. Ele diz o seguinte: olha, farte-se naquilo que eu fiz por você. Sente à mesa, na minha mesa sou eu quem te sirvo, e você tem aquilo que você precisa. Antes você era amaldiçoada, antes você era desamparada, antes você era uma viúva, antes você era, aleluia, descendente de um povo amaldiçoado, aleluia. Mas eu olhei na tua direção, te convidei para sentar na minha mesa. Você tinha fome, eu te ofereço o meu pão, molha no meu vinho, coma até fartar-se. É como se Boaz estivesse dizendo para ela: você come para agora e faz a tua lancheira, porque você vai levar para casa. E o verso 15: levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a comer, e não lhe embaraçais, e deixar cair alguns punhados, e deixai ficar para que ela os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. Tomou e veio à cidade. Sua sogra, o que tinha apanhado, também tirou, e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Então disse a sua sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te recolheu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é, que rufem os tambores, Boaz, Jesus. Por que isso está acontecendo aqui? Porque o auxílio emergencial, irmãos, quando aqueles pobres, eles iam para a praça e eles iam ser sorteados para ir para alguma propriedade para colher das sobras que os segadores deixavam, eles voltavam para suas casas com alguma coisa entre 300 gramas e 1 quilo de sobras. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer expressamente que aquela mulher colheu um efa de cevada. E essa medida, ela corresponde a 22 quilos de sobra. Porque Boaz, ele disse para os seus segadores: olha, vocês colham, mas deixe cair as sobras, deixe cair muitas sobras, para que ela possa levar, e depois vocês vão ter que ajudá-la a levar tudo isso. E é tão abundante isso que a Bíblia vai nos mostrar que a sua sogra, ela vai perceber quando a nora chegou. Imagina essa sogra mal-humorada, que se sentia amaldiçoada, que voltou para Belém porque carregava no seu coração um sentimento de que havia dado um passo errado ao ir para Moabe, e voltou e trouxe essa maldita com ela, essa nora,
que não servia para nada, porque ela não era um homem, porque ela não tinha força para trabalhar, então ela estava naquela circunstância amaldiçoada, pobre, com fome. Mas de repente ela vê essa moça que no primeiro dia de trabalho dela, ela volta com um salário que corresponde a 22 vezes o que o trabalhador muito bem sucedido colhia naquele tempo. Irmãos, estou sentindo um fogo. Aleluia. E eu já quero dizer para os irmãos qual é a quarta característica do nosso Redentor. A primeira é: ele procura os destituídos para serem a sua família. A segunda, ele salva os destituídos do mal. A terceira, ele serve os destituídos à mesa. Aleluia. E a quarta é: ele cobre os destituídos com a sua graça. Aleluia. Se nós olharmos para a palavra de Deus, eu quero dar alguns saltos, eu não vou ler mais versículos, mas eu só quero dizer para você o que está acontecendo. E quando nós chegamos aqui em Ruth, capítulo 2 e verso 20, quando essa sogra, completamente surpresa, o que é essa colheita, minha filha? O que é você pegando 22 vezes mais do que alguém muito abençoado em sobras? O que é esse auxílio emergencial? Aonde é que você trabalhou hoje? E ela disse: é Boaz. E a sogra ouviu e falou assim: Boaz, você não sabe quem é Boaz? Boaz é um parente de Elimeleque. Aleluia. Ruth, você é viúva e Boaz é o cara que pode nos resgatar dessa situação. E presta atenção, se nós estamos em pobreza, eu iniciei aqui a leitura, inclusive fazendo uso de outras traduções da palavra, para que você possa perceber que em todos os lugares onde esse texto foi traduzido, Ruth, capítulo 2, verso 1, ele diz: ele é rico, ele tem muitos bens. Aleluia. Ele é um homem muito influente, ele é respeitado, ele é ilustre, ele tem muito, ele não é pobre, ele tem saúde, ele tem riqueza, ele tem, aleluia, equilíbrio emocional, ele tem tudo aquilo que nós precisamos. Ruth, e aí a sogra, ela vai dar, você conhece talvez um pouco da história, uma estratégia meio esquisita, porque ela manda que a sua nora faça algo e ela vai lá e faz, e ela se deita no final do segundo dia de trabalho aos pés de Boaz, no meio da noite. Ele percebeu que havia um corpo ali nos seus pés, e ele acorda assustado e fala assim: o que é isso? O que você está fazendo aí? Está errado, né? Moabita tem esse hábito mesmo de fazer o que é errado, né? Sempre na história de Israel, homens fizeram coisas erradas com mulheres moabitas, e você está aí. E ela recua e fala: não, meu Senhor, sempre eu andei errado, mas agora está certo, o Senhor é o meu redentor. O Senhor é um parente de Elimeleque, o Senhor pode me resgatar. Falou: opa, então com certeza eu farei. E quando nós terminamos aqui o último capítulo, é só 4 capítulos, nós vamos ver que Boaz sabia que existia um resgatador primeiro. Antes dele existia um mais capaz de resgatar, um parente mais próximo de Elimeleque. Então ele vai até lá e ele vai dizer, ele vai ficar esperando aquele homem aparecer. Ele fica no caminho da cidade. Quando aquele homem aparece, ele fala assim: olha, você sabe que as propriedades de Elimeleque precisam ser redimidas. Elimeleque deixou uma terra que não é produtiva, mas é muito grande. Aquele homem falou: não, certamente, lógico que eu quero para mim. Já que eu sou herdeiro dessa terra, eu quero sim. Mas aí Boaz diz assim: não, mas aquele que resgatar a terra tem que resgatar a viúva de Elimeleque, que é Noemi, e a norinha de Elimeleque, que é Ruth. Ele fala: não, Deus me perdoe, uma moabita, eu não vou casar com uma moabita. E você sabe, irmãos, como eu disse para você, esse livro está aqui na Bíblia para demonstrar o que é redenção. E essa história no capítulo 4, ela termina dessa forma, e eu quero, já me aproximando do final da minha mensagem, eu quero te explicar por isso. Porque o que é uma redenção? O redenção deveria ser feito por um parente próximo. Então Jesus teve que vir em carne. Ele
teve que tornar-se como um de nós. Em segundo lugar, um pobre jamais poderia fazer uma redenção, porque você iria redimir alguém que está em fome, está em desamparo. Como que você vai pegar esse destituído e vai trazer para sua casa e vai acolhê-lo e vai supri-lo? Então aquele que resgatava sempre tinha que ser rico. Então, em primeiro lugar, ele tinha que ser um parente próximo. Em segundo lugar, ele tinha que ter recursos. Mas a terceira coisa que a Bíblia está nos mostrando aqui no capítulo 4 é que ele devia desejar redimir. Por isso que a Bíblia conta essa história, porque ela nos mostra Boaz empenhado de todas as formas, agindo com toda a sua energia, usando todos os seus recursos, fazendo uso de todas as estratégias para redimir a Ruth. E eu quero, me aproximando aqui do final da minha mensagem, eu quero ir lá para o texto de Mateus. Mateus, que é o primeiro livro, o primeiro evangelho no Novo Testamento. Eu quero ler algo para os irmãos. Oh, aleluia. Espero que Deus tenha falado no seu coração, esteja falando no seu coração, esteja liberando visão, assim como está liberando no meu, enquanto eu preparei essa palavra. João 15:13. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Mateus, capítulo 1, os versos 5 e 6 estão narrando a genealogia de Jesus e dizem assim: e Salmão gerou Racabe a Boaz, e Boaz gerou Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão da mulher de Urias. Vou ler novamente aqui. Irmãos, me permitam, eu vou mudar o que está escrito aqui dessa forma, porque não é a versão que eu queria. A versão que eu queria está aqui, ó. Salmão gerou Raabe. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão da mulher de Urias. Esses dois versos tem coisa muito complicada nesses dois versos, porque nós vamos perceber que esse Boaz de quem nós estamos falando, ele é filho de Raabe. Aquela Raabe, você sabe quem é, que eu não vou te contar hoje, que é uma outra história. Se eu entrar por ela, eu vou me perder. Boaz é filho de Raabe. E Boaz, quando se casa com Ruth, ele gera Obed. O que talvez você não saiba é que Obed é o pai de Jessé, e que Jessé é o pai do tal rei Davi, aleluia, de quem nós falamos no mês passado. E eu quero dizer algo para você, preste atenção. Eu até escrevi isso aqui para não me deixar falar errado. Essa aqui, irmãos, não é uma história de uma propriedade e de como ela foi redimida. Essa aqui não é uma história de viúvas com fome que foram supridas. Essa aqui não é a história de um homem buscando uma mulher no campo. Essa aqui é a história de Deus preservando uma linhagem para o seu povo. Raabe, nunca mais vou esquecer disso, aleluia. Acho que nem eu nunca mais vou esquecer disso. Raabe, Boaz, com Ruth, Obed, Jessé, Davi, Salomão de Batseba. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu só estou querendo dizer que aquilo que você está vendo é só uma parte daquilo que Deus está fazendo para a glória do nome de Jesus. Aleluia. E tudo aquilo que você talvez não saiba nem explicar, aleluia, ele de alguma forma muito poderosa coopera para o teu bem. Aleluia. Irmãos, eu vou ousar aqui atrapalhar um pouquinho. Felipe, pega aqui o meu celular por gentileza. Eu preciso ler um negócio que eu deixei de fora aqui no meu esboço. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está falando com você? Espero que sim.
Aleluia. Ouça o que eu quero dizer para você. Escrevi isso aqui para uma pessoa que eu estou discipulando essa semana. Nós encontraremos poucas respostas quando perguntarmos a Deus por quê, mas receberemos muitas direções quando, de coração aberto, perguntarmos: para o quê? A questão é que o porquê tem sempre muito a ver com merecimento. Porque eu mereço isso, ou porque isso não está acontecendo já que eu mereço. E Deus não tem nenhum compromisso com o nosso senso de merecimento. É por misericórdia todos os dias que Ele sempre nos livra do que realmente merecemos. E é por sua infinita graça que nos oferece aquilo que jamais mereceríamos. Por amor remove os seus medos, trabalha na sua fé e por meio de fé nos leva a nos apropriarmos daquilo que Ele coloca à nossa disposição. O que você vai viver não tem a ver com o que você merece. Ele chama a colher não sobre o que você plantou, mas sobre o que Jesus plantou. Então há muita esperança. Pode cultivar muita expectativa. Em humildade espere. Com confiança descanse. E quando não souber o que fazer, simplesmente coloque o controle das coisas na mão do Espírito Santo. Se não souber orar, ore em línguas. Até para orar, a palavra diz que Ele nos ajuda a orar, porque nós nem ao menos sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Redenção no Novo Testamento, ele é traduzido por 4 termos pelo menos. Normalmente são palavras que aparecem ou redimir, ou comprar, ou nos libertar. Por isso que na hora de orar no início da palavra, eu estava falando liberar. Liberar. E estava confundindo com libertar, porque eu estava empolgado para contar aqui para você, né? Libertar, liberar, uma palavra parecida, né? Vamos lá. A primeira palavra é lutro. Lutro significa comprar de volta o que é originalmente seu para libertar do domínio do pecado e da escravidão do diabo. Além, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados aqui no original, é o termo grego, lutro, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro e prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Lutro é comprar de volta para libertar você do domínio do pecado e libertar da escravidão do diabo. Segundo termo é peripoiel. Peripoiel, comprar de volta para tornar propriedade exclusiva. É isso que Pedro, primeira carta, capítulo 2, verso 9, está dizendo quando ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É peripoiel. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. A minha vida existe para uso exclusivo de Deus. Tudo que eu passo, tudo que eu experimento, meu casamento, os meus filhos, as minhas finanças, a minha saúde, os meus dias, a minha voz, a força das minhas pernas, o sangue que corre nas minhas veias, existe para que o nome dele seja glorificado e exclusivamente para este fim, porque eu fui comprado, resgatado, peripoiel, redimido, aleluia, para ele. O terceiro termo é agorazo. Agorazo, ele é um desdobramento da palavra ágora. Ágora é mercado de escravos. Então, agorazo traz a ideia de alguém que foi no mercado de escravo e pagou um alto preço por um escravo para tirá-lo de lá. Amém? Literalmente é comprar de volta você do mercado de escravos para libertar você da escravidão. É agorazo.
Amém? João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. É o termo agorazo. E por fim, exagorazo, que é uma palavra também que vem de ágora, também que vem de agorazo. Então, exagorazo, exatamente como nós temos a ideia no português. Ex-marido, é a empresa, meu ex-emprego, vamos dizer assim. Exagorazo é para o meu antigo proprietário, jamais eu voltarei a pertencer, porque ele me redimiu de lá. Eu nunca mais voltarei a viver. Gálatas capítulo 4 e versos 4 e 5 diz assim: vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para exagorazo, resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém? Irmãos, nós vamos cear, aleluia, mas eu quero ler aqui para você antes de nós cantarmos uma canção e você preparar aí os elementos da ceia. Eu era alguém como Ruth, eu era um moabita, eu era um amaldiçoado. Eu estava sem esperança como Ruth, porque fiquei viúvo. Eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Exatamente por isso decidi vir para Belém com a minha sogra. Aleluia. E um redentor me estendeu a mão, me ofereceu comida e me fez pertencer à sua família. Ele deixou o seu trono de glória, se fez um parente próximo. Ele é valente e poderoso, veio com a sua riqueza, demonstrou o meu valor. Se empenhou tudo e com tudo que tinha empreendeu todo esforço para me comprar. Ele procura os destituídos para serem a sua família. Ele nos salvou do mal, continuará nos salvando, nos cobrindo, nos protegendo, nos blindando, nos fará nos assentar em mesas e nos servirá e nos cobre com a sua graça. Aleluia. Então a música do Fred Arraes, que ela fala sobre o Redentor, vou pedir para o Murilo ministrar ela. Enquanto nós entoamos essa canção, você se prepare para voltar para a ceia, amém? Então, na hora que eu voltar aqui, eu já vou trazer pão e vinho para nós participarmos juntos. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe. Eu escutei tua voz clamando o meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador. Livraste a mim, meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livraste a mim. Me prostro aos teus pés, a minha vida te entrego.
prostro aos teus pés, minha vida a ti entrego, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cantar, Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. E uma só voz cantamos, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Somente as vozes, porque Ele vive, porque Ele vive,
coração, a sua vida. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. João capítulo 15, verso 13. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Ninguém tem maior amor por você do que Jesus, que entregou a sua vida por você. Eu não sei qual é a natureza da tua necessidade hoje, mas nós vamos participar da ceia. E como eu ministrei aqui a semana passada, em memória de mim, aleluia. Paulo aos Coríntios ele escreve, né? Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Eu, pastor Márcio, pela imensa graça do Senhor, pastor, pregador da nova aliança, aleluia, ministro da nova aliança, agente de restauração, também digo a você, porque eu recebi do Senhor que também ensino a você, igreja, a você, minha família, meu irmão espiritual, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, agradeceu ao Pai e, tendo dado graças, ele partiu para que todos nós pudéssemos participar à mesa, aleluia, e disse: este é o meu corpo, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhantemente, depois de comer o pão, tomou o cálice e disse: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Boaz, à mesa com Ruth, disse: molha o teu pão no vinho, querido, e coma até fartar-se. Feche os seus olhos, vamos consagrar os dois elementos para participarmos da ceia hoje. Oh Deus, faz coisas poderosas no nosso meio. O Senhor continua sendo o mesmo. Não existe, Senhor Jesus, ninguém comparável a Ti. Não existe absolutamente nada comparável a esse amor tão grande, tão profundo, tão maravilhoso, tão doce, tão agradável, tão abrangente, Senhor. Alcança cada natureza de necessidade do Teu povo, daqueles que participarem desse culto juntos, e surpreende-nos, Senhor. Eu quero declarar que a nossa vida não é determinada, Senhor, pelo João Dória. Nossa vida não é determinada, Senhor, ó Deus, pelo Bolsonaro. Nossa vida não é determinada por aquilo que diz a América do Norte ou por aquilo que vem da Europa. Nossa vida não é determinada, Senhor, por nada desse mundo. Não são os homens. A nossa vida, Senhor, não depende daquilo, Senhor, que nós vemos quando olhamos para o extrato da nossa conta corrente. A nossa vida, Senhor, vive, Senhor, e está, aleluia, fundamentada na obra que o Senhor fez na cruz do Calvário. E quando nós tomamos, Senhor, esse pão e esse cálice, quando nós participamos dessa mesa, nós nos fazemos, ó Deus, completamente vinculados a tudo aquilo que foi produzido em favor de nós na cruz do Calvário. Então hoje atinge com o nosso coração, Senhor, com essa verdade, com poder, com graça, com realidade. E se alguém, Senhor, que está participando precisa de alguma natureza urgente de socorro do Senhor, eu simplesmente digo, Senhor, amém. Amém por aquilo que o Senhor fez. Amém para aquilo que o Senhor diz que vai fazer. Amém para toda promessa que o Senhor diz que já está garantida em Cristo Jesus para a tua igreja. Obrigado por me fazer filho. Obrigado por perdoar os meus pecados. Obrigado por me dar livre acesso ao trono da graça. Obrigado por poder orar. Obrigado por sentir a tua presença. Obrigado, Senhor, por ter sido feito templo. Obrigado pela esperança de me encontrar contigo. É nesse coração que nós participamos juntos. Amém?
coma o pão. E beba. Se o Senhor não se aproximasse de nós, Jesus, nós nunca encontraremos o caminho até Ti. É por isso que a Tua palavra diz, Senhor, que a sorte caiu sobre Ruth e ela foi para os campos de Boaz. O Senhor nos escolheu e nos trouxe. Deus, que a nossa semana seja completamente influenciada pelos céus, por aquilo que está sendo liberado do trono para nós hoje. É a minha oração. Que a graça do Senhor, o amor do Pai e as santas consolações do Espírito Santo sejam abundantemente sobre a tua vida, meu irmão. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa semana.